Prezados irmãos e irmãs, todos nós conhecemos a Sagrada Escritura. O povo do Antigo Testamento, depois de muitos anos na escravidão, depois de muitos anos sofrendo, aconteceu um grande milagre. E quando atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, tiveram a graça de caminhar para uma terra nova, onde Deus prometeu que iria jorrar mel, onde as pessoas teriam paz e teriam vida e abundância. Porém, durante este caminho de aproximadamente 40 anos, número simbólico que significa um tempo de transição, aquele povo sofreu, teve dificuldades, e a primeira leitura de hoje nos diz que estava faltando pão. Porém, há poucos meses atrás, há dias atrás, aquelas pessoas não tinham liberdade, eram escravizadas, não podiam viver com as suas famílias, não tinham nem o necessário para sobreviver. Ganharam a liberdade, porém de repente começou a faltar apenas pão. E o que eles fizeram? Começaram a reclamar com Deus. Começaram a brigar com Deus e começaram a dizer que a vida antiga da escravidão, a vida antiga de todo aquele sofrimento era melhor do que apenas passar um instante sem pão. Que absurdo. Esta leitura nos conta sobre a nossa vida. Sem nós percebermos, muitas vezes nós brigamos com Deus, muitas vezes nós reclamamos com Deus, e muitas vezes nós não aceitamos as coisas que nos acontecem conosco, porque muitas vezes nós pensamos que Deus é como um funcionário que deve fazer aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós pensamos que a oração tem como finalidade mudar a vontade de Deus. Tem pessoas que pensam que se rezar 10 terços, Deus vai ajudar mais ou menos. Se rezar 100, Deus ajuda mais. A oração não é para mudar o coração de Deus. Padre, se a oração não é para mudar o coração de Deus, para que serve a oração? A oração é o meio que nós temos de nos encontrarmos com Deus. Quando você ama alguém, você quer se comunicar, você quer se encontrar. Nós rezamos porque através da oração nós comunicamos com Deus. Oração não é barganha. Oração não é colocar Deus na parede. Não faz muitos dias, uma pessoa me procurou e disse: Padre, eu preciso conversar com um sacerdote. E conversando por telefone ela me dizia: aproximadamente desde os 15 anos de idade eu rezo a Deus e peço apenas uma coisa. Eu queria ter um marido, queria ter uma família, queria ter filhos. Padre, desde os 15 anos de idade eu já sei o nome que o meu filho teria. Ou se fosse filha, já sei o nome que a minha filha teria. Eu nem pedi a Deus o mais bonito, eu nem pedi a Deus o mais rico, eu não pedi a Deus o melhor de todos. Podia ser até um mais ou menos, padre. Não precisava ser um José também. Eu ia me satisfazer. Hoje, padre, eu tenho mais de 40 anos, estou sozinha, não tenho filhos, não tenho marido, não tenho família. Cadê Deus? Por que Deus não ouviu a minha prece? Possivelmente eu não volto mais na igreja. Esse desabafo é o desabafo de coração de uma pessoa que sofre, do coração de uma pessoa que tem dificuldades. A minha vontade era dizer a verdade diretamente para ela, mas talvez por sabedoria eu disse: eu vou me controlar e depois no futuro, quando ela estiver mais tranquila, eu digo a verdade. O coração dela estava sofrendo, existem inúmeras razões por que isso aconteceu. Agora, uma mulher que teve dos 15 anos de idade até os 40 anos de idade, aproximadamente quase 30 anos para arrumar um marido, 2 pernas, inteligência, tempo, saúde, não conseguiu ou não deu certo de arrumar um marido, por vários motivos, não conseguiu ter um filho por vários motivos. Agora a culpa é de Deus? Agora a culpa é de Deus? Deus deu tempo, deu sabedoria, deu 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, de homens no mundo. Agora a culpa é de Deus? E era bonita ainda, coitada. A culpa é de Deus. Muitas vezes nós não assumimos as nossas responsabilidades, ou nós nos comportamos como filhos de Deus.
muito sensíveis, muito imaturos. A vida é cheia de dor. Aquilo que nós estamos muitas vezes esperando da terra, a vida que nós esperamos da terra, uma vida que nós esperamos perfeita, de paz, sem sofrimento, com todas as pessoas concordando conosco, onde nós não temos dificuldades, esta vida existe no céu. Muitas vezes aquilo que nós estamos aguardando para a terra, Deus nos reserva para a eternidade. Nós precisamos ter humildade, serenidade, dizer assim: muitas coisas da nossa vida, Deus não tem nada a ver com isso. Esta é minha responsabilidade. Talvez a pessoa queria que Deus abrisse as nuvens, colocasse um príncipe encantado numa charrete, soprasse, e com Nossa Senhora e São José empurrando a charrete, viria na frente da casa dela e dizia: casa-se comigo. A vida não acontece do jeito que nós queremos. É engraçado, existem muitas exceções. Aproximadamente 75% das pessoas que estão casadas, se pudessem se casar novamente com o mesmo marido ou com a mesma esposa, não se casariam. Aproximadamente 75%. Muitos que estão casados não querem se casar. Muitos que estão solteiros querem se casar. E é engraçado que existem muitos solteiros que até brigam com o padre: eu não concordo com a igreja, porque que padre não casa? Eu não concordo. Na sociedade as pessoas não querem se casar, mas querem obrigar os padres a se casarem. Uma sociedade muito estranha. Muitas coisas nós não devemos reclamar com Deus. Uma pessoa me disse: padre, o meu marido ficou doente 10 anos, eu rezei 10 anos para ele ser curado. Sabe o que aconteceu, padre? Morreu. Jesus pediu: pai, afasta de mim esse cálice. O pai afastou? Não. Quando que nós crescemos muito mais nos desafios, nos sofrimentos, com os nãos, e quem é pai sabe disso. Essa é uma das grandes crises da educação, da modernidade, a falta de não. Os pais precisam, não é aprender a dizer sim, não é dar presente, não, é dar menos. Muitos pais precisam aprender a dar menos, não é dar mais, é não. Uma criança de 2 anos, se disser ao pai: me dá uma faca aí, pai, me dá uma faca, o pai dá ou não? Não. Muitas vezes Deus não vai fazer aquilo que nós queremos, Deus vai fazer aquilo que nós precisamos. Eu vejo Deus como um grande médico. O médico não dá o remédio que o paciente pede. O médico dá o remédio, o paciente precisa. Não briga com Deus. Tente não reclamar tanto. Em muitos momentos da nossa vida nós precisamos aceitar a situação e as coisas do jeito que elas são. Aquilo que pode ser mudado, lute, batalhe, acorde mais cedo, trabalhe, reze e faça tudo para mudar. Algumas coisas não vão mudar. A Bíblia diz, São Paulo diz com palavras muito claras. Padre Peter fazia a homilia no último domingo: suportai-vos uns aos outros na caridade. O padre não é pessimista, mas algumas pessoas que convivem conosco não vão mudar. É a personalidade, é o jeito. Pode ser que muda? Pode. Algumas pessoas dizem assim: eu sou assim, eu nasci deste jeito, eu vou morrer assim, quem quiser que me aceite deste jeito. Também não é assim. No Brasil existe um ditado que diz assim: pau que nasce torto não se endireita. Pau que nasce torto não se endireita. Aqui ninguém é pau, ninguém é toco. Claro que dá para endireitar, claro que dá para mudar, mas muitas situações nós temos que conviver com elas. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho é belíssimo. O Evangelho de hoje nos diz que as pessoas, depois de ouvirem Jesus pregar por muitas horas, uma longa e belíssima pregação, estavam com fome e aconteceu a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, aquelas pessoas voltaram para casa. E no outro dia, voltaram à procura de Jesus, logo cedo. Perceberam que Jesus e os discípulos haviam mudado, haviam viajado, haviam ido para o outro lado do rio, da praia.
E foram atrás de Jesus e disseram: Jesus, nós estamos aqui, queremos vê-lo. E Jesus, de uma forma muito clara, muito direta, diz: eu sei por que vocês vieram. Vocês não vieram porque vocês estavam com saudades, porque vocês viram milagres. Vocês vieram porque vocês encheram a barriga com pães. Vocês vieram porque vocês ganharam o alimento. Em outras palavras, vocês não me amam por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu estou dando para vocês. Mas eu quero dar a vocês algo que é muito maior do que aquilo que vocês já receberam, que é o verdadeiro alimento, aquele que vem do céu. Jesus estava nos dizendo sobre a Eucaristia. Gostaria que cada um de nós guardássemos no coração aquilo que nós vamos ouvir agora. A Eucaristia. A Eucaristia é o que existe de mais sagrado, de mais belo, de mais profundo, de mais valioso na face da terra. Algumas pessoas me dizem: padre, se eu faltar da missa aos domingos é pecado? Depende do quê? Se você estiver enfermo no hospital e não conseguir vir à igreja, não é pecado. Se existir uma pessoa que está doente, só você pode cuidar desta pessoa, e você não pode deixar o doente, não é pecado. A igreja tem bom senso. Agora, deixar de vir à missa para ir numa bacalhoada com amigos, deixar de ir na missa para ficar assistindo futebol, deixar de ir na missa para passear, deixar de ir na missa porque está com preguiça, deixar de ir na missa porque vai encontrar amigos. Deus não é o centro da nossa vida. Se Deus é o centro da nossa vida, Deus precisa ser a nossa prioridade. Entre as coisas mais importantes da nossa vida, Deus é a maior. Família é importante? Muito. Amigos são importantes? Muito. Trabalho é importante? Muito. Entre as coisas mais importantes, Deus é a mais importante. Ame a Eucaristia. Ame a Eucaristia. Como se fosse uma confissão. Algumas pessoas dizem assim: padre, tome muito cuidado. Padre é jovem, existe tentação. Macau é um local muito pequeno. Abra o olho, padre. Toma muito cuidado. O padre ainda é jovem. Tem gente que acha que para ser padre tem que ser gordo, careca, não tem que ter arrumado nada na vida. Padre, toma cuidado. Com todo respeito, existem mulheres belíssimas e eu sou um ser humano, mas de vez em quando eu penso na missa, eu penso na Eucaristia, com todo respeito a todas as pessoas. Eu não trocaria a Eucaristia, eu não trocaria a missa por outra vocação, por outra coisa na minha vida. A Eucaristia é fantástica. Eu me recordo quando eu estava no seminário, e aqui nós temos 2 seminaristas, um que é médico, um que é professor universitário. Eu me recordo quando eu estava no seminário, antes de dormir, eu pegava nada na minha mão e dizia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E com nada na mão eu dizia: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Eu rezava a missa sozinho. Não sou exemplo para ninguém, não sou exemplo, eu sou um pecador, sou uma pessoa que tem muitos limites e muitas dificuldades. Dia 11 de dezembro, eu completo 11 anos de padre. Só 2 dias eu não consegui celebrar a missa. Já celebrei a missa em mesinha de avião, já celebrei a missa debaixo da escada, já celebrei a missa em banco, já celebrei a missa em poltrona de aeroporto, já celebrei a missa de madrugada, já celebrei a missa com criança, com adulto, no hospital, celebrei a missa com vontade, sem muita vontade. É importante para mim, é importante para mim. Muitas vezes nós estamos colocando a nossa confiança naquilo que não é sólido. A nossa confiança, a nossa esperança, o centro da nossa vida precisa estar em Deus. Não troque a missa por nada. Pelo menos a missa dominical é o mínimo que nós podemos oferecer para Deus. O padre encerra dizendo: Deus quer nos dar um bom carro? Sim. Deus quer nos dar uma boa casa? Sem dúvida. Deus quer nos dar uma situação financeira de vida estável, sem muito luxo? Claro que quer. Mas o que existe de mais importante, Deus, Ele quer nos dar Ele mesmo,
que Deus mesmo é a Eucaristia. Ame a missa. Vá na missa de manhã, vá na missa à noite. Adore Jesus no Santíssimo Sacramento durante o horário de almoço. Tem algumas pessoas que quando fazem a adoração do primeiro segundo ao último segundo precisa ficar lendo oração pronta, precisa ficar rezando o terço. Não, olhe para Ele, Ele olha para você. Adore Jesus, gaste tempo com Jesus. Aquilo que nós estamos procurando em pessoas, em coisas, nós apenas encontraremos em Deus. Deus lhe ama como uma pessoa muito preciosa e muito querida. Gaste, invista, passe tempo com Ele. Todos nós temos desafios. Alguns aqui têm o desafio de cuidar de uma pessoa doente em casa. Às vezes a esposa, o esposo, filhos. Algumas pessoas têm o desafio de viver um relacionamento extremamente complicado. Algumas pessoas são heróis. Algumas pessoas são heroínas, muitas pessoas com dificuldades de relacionamento dentro de casa, muitas pessoas com dificuldades materiais, muitas pessoas vivendo a depressão. Quantos problemas? A força, a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos está na Eucaristia. E depois Deus lhe dará os meios e a sabedoria para você fazer a sua parte. Não adianta ficar apenas rezando. Reze, tenha força, sabedoria, arregaça as mangas, trabalhe e faça a sua parte. Em silêncio, façamos agora a nossa oração. Em silêncio queremos agradecer a Deus por graça tão bela, tão sublime, tão maravilhosa, que é o pão que vem do céu, que é o próprio Cristo. Queremos amar a Eucaristia, porque a Eucaristia tem cheiro de pão, tem jeito de pão, parece pão, lembra pão, mas não é. A Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque em cada Santa Missa, na Tua Igreja, existe a Eucaristia. Não é símbolo, é o Senhor mesmo. Que nós amemos a Eucaristia como ela merece.